Pois bem, hoje eu estou aqui com a Juliana, mais uma das nossas alunas incríveis da Colmeia. Ela vai compartilhar um pouquinho, né, da história dela com quem estiver aqui nos assistindo. E o objetivo dessa conversa unicamente é inspirar outras confeiteiras que também sonham em transformar os seus negócios de forma definitiva, do jeito que a Ju também fez com o dela. Então, Ju, para começar, conta um pouquinho quem é você, como que começou a tua empresa, como que você começou na confeitaria. Conta um pouquinho do seu negócio hoje pra gente. Oi, gente, eu sou a Juliana, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mineira, né? Sotaque aí vocês vão perceber. Nem dá para É perceber. pouca coisa, né? Eu sempre namorei com confeitaria, desde a infância, sim. E cheguei uma época a fazer bolos e outros itens, mas nunca profissionalizei. E aí eu trabalhava CLT, depois eu engravidei, tive criança. Eu sou uma das mães da pandemia, então quando a pandemia começou, minha filha tinha 10 meses, eu comecei a trabalhar de casa. E aí surgiu a oportunidade de começar a trabalhar com os biscoitos. Comecei fazendo por hobby e eu vi que eu poderia profissionalizar aquilo. Eu já tinha vontade de sair da área que eu atuava, que era publicidade. Já era uma área que eu estava muito estressada, muito desgastada. E aí eu vi naquilo ali a oportunidade de conseguir montar uma empresa. E aí comecei, durante um tempo eu conciliei o CLT com a empresa. E de quando eu estava saindo do CLT, eu procurei a Jusce para poder me dar um apoio, para entender um pouco melhor como profissionalizar. Durante uns 6 meses, assim, eu levei muito na maciota, não colocava nada em prática. Então, é óbvio que foi muito devagar no início, mas quando eu entendi que aquilo ali era uma empresa, que eu tinha que levar a sério, colocar as coisas em prática, assim, mudou uma chavinha na minha cabeça. E a empresa começou a andar porque ela realmente era tratada como empresa, né? Foi levada a sério. Fiz um Natal muito legal ano passado. Esse ano eu consegui dedicar mais ainda, colocar mais coisas em prática. Organizei muito a minha rotina. A Júcia me ajudou demais com essa questão de organizar a rotina para trabalhar em casa, que meu ateliê é em casa. Tem criança pequena, então a rotina é aquela loucura durante o dia. Quando a gente organizou isso, assim, deslanchou absurdamente. Esse ano eu fiz um corporativo muito legal. Eu produzi quase 5.000 biscoitos para uma gelateria italiana. E esse Natal, por exemplo, eu tripliquei meu faturamento do ano passado. Então, assim, Ju, esse ano eu vi minha empresa crescer, sabe, desenvolver. Foi muito legal. Ju, vamos voltar um pouquinho, até para elas entenderem essa linha do tempo, e muitas acredito que vão se identificar com a tua Aham, história. Por exemplo, antes de você entrar na mentoria, fazer a aham. mentoria, e você estava justamente nesse período de transição. Muitas mulheres passam Isso. por isso, transição de carreira e tudo mais. Mas o que que era os maiores desafios que você enfrentava ali em relação ao teu negócio e essa parte ali? Você falou em organização e tudo mais. É, O que que você primeiro que sentia assim? Ah, eu preciso de uma ajuda porque você como eu não estava tinha pensando. rotina, então era tudo uma bagunça. Eu não tinha horário para trabalhar, eu trabalhava de noite, eu misturava horário de trabalho com coisas de casa, outros compromissos. Eu não via aquilo ali como uma empresa, então as pessoas de fora também não viam. Então sempre tem alguém que te interfere no horário, você deixa de fazer alguma coisa que você tinha que fazer do trabalho para fazer algo pessoal. Eu não tinha constância em fazer oferta, em demonstrar meu trabalho, eu tinha vergonha de me posicionar, de demonstrar meu trabalho. Hoje em dia, qualquer lugar que eu vou, tem um biscoito na minha bolsa, eu falo da minha empresa, eu falo com orgulho, eu tenho um horário determinado para trabalhar. É claro que às vezes tem algum imprevisto que foge do controle, e aí você equilibra ali os pratos, mas na maioria dos dias eu consigo seguir aquela rotina, eu não fico virando noite mais, então não desgasta tanto minha relação com minha família, relação com o sono. Eu consegui colocar uma rotina melhor para minha filha dormir, por exemplo, que me ajuda também no outro dia. O meu maior desafio era criar uma rotina, conseguir separar vida pessoal de trabalho e ter uma rotina que eu tivesse constância de vendas, Então, porque isso, eu por exemplo, misturava tudo. essa bagunça, essa desordem toda, que foi o que te motivou, tipo assim, preciso de ajuda para alguém botar a minha vida no eixo. Criar processo, né, Jus? Criar processo, estruturar o horário de trabalho, entender melhor o mix de produto, entender melhor o meu público-alvo, como é que eu oferto, como é que eu faço o meu cliente entender o valor do meu trabalho. Ju, você acha que essas mudanças de mudar posicionamento, organizar teu horário, isso tudo impactou diretamente na questão de resultado, resultado financeiro para você? Impactou, impactou, sem dúvida. Primeiro que você começa a entender os seus horários, entender meta.
Se você não tem meta, você não sabe qual que é o custo do seu negócio, qual é o custo da sua vida, quanto você precisa faturar, o que que você precisa fazer para chegar naquele faturamento. Então, assim, impactou demais. Impactou na maneira como eu me posiciono para meus clientes, que até nisso, né, você tá desesperado, tudo misturado, até para conversar com uma pessoa no telefone, você não tem paciência. Você não consegue levar aquela conversa para frente. Porque você fica ali agoniado para ela parar, para ela desligar, para você poder fazer outra coisa que está atrasada. Quando você tem Certeza. horários pré-determinados, até isso, a cabeça fica leve para desenvolver uma atividade cada vez, né? E como que é o teu sentimento hoje em relação ao seu trabalho e aos seus clientes? Aí hoje é de orgulho. Esse ano, assim, eu fechei com chave de ouro, fechei muito orgulhosa. Eu tenho um relacionamento muito legal, tenho muitos clientes que são recorrentes e que eu tenho um relacionamento muito próximo. E você vai criando ali um relacionamento com a pessoa mesmo, né? É um sentimento assim de que entrou no trilho, sabe? Que esse ano a empresa foi crescendo, foi desenvolvendo, você foi subindo um degrau de cada vez. Exatamente. É aquela coisa, você falar, né? Você viu que demorou um pouquinho para engatar, mas quando foi, é isso. É, e ter a maturidade para entender isso também, né, Jússi? Porque não adianta também, todo mundo fala assim, eu quero vender mais, eu quero vender mais. Mas você tem estrutura para vender mais? Um ano atrás eu conseguiria fazer uma super encomenda igual eu fiz esse ano? Não conseguiria, porque eu não tinha estrutura, eu não tinha organização, eu não tinha maturidade. E é Então, importante você falar o entender o seu seguinte, momento. Ju, é importante você falar isso, que às vezes a pessoa fica falando, você fala em estrutura, a pessoa pensa, é porque você está com um mega ateliê. Às vezes é uma estrutura Não. psíquica, é uma estrutura Estrutura assim, de, de de conseguir planejar, de organizar, de entender os processos, né? De desenhar os processos, para você saber, ó, se eu produzo um, eu gasto tanto tempo. Se eu produzo 10 mil, quanto tempo eu vou gastar? Né? O que é que eu preciso para poder fazer uma super encomenda ou para eu atender a demanda X ou Y? É muito importante assim, você ter isso estruturado. É planejamento e organização, que eu acho que é muito importante, e ter a constância disso. Porque não adianta planejar uma semana, planejar um mês ou uma super campanha e não planejar o resto, né, Jus? com Fica certeza. que é trem capenga. Ju, hoje, atualmente, qual que é a média de faturamento do teu negócio? Justamente 8 mil. aqueles 6 meses, você lembra como oscilava e você ficava maluca? Muito, no mês é 2, no outro 7, por exemplo. Era muito instável, né? E aí, Exatamente. quando você pega o jeito e você começa a levar aquilo ali a sério, vai para frente. É muito legal. E você citou que esse Natal foi um incrível, já muito melhor do que o Natal do ano passado, que já foi bom, né? E quais foram as principais diferenças que você percebe entre um e o outro? Um que foi bom para um excelente. Como que foi essa evolução? Eu vejo, assim, principalmente o trabalho que foi desenvolvido entre o Ano Novo e o Natal. Porque o povo preocupa muito com o Natal, né? Mas se você não fizer um trabalho de formiguinha ao longo do ano, não aumentar sua cartela de clientes, não tiver relacionamento, você não consegue colher isso no Natal. Exatamente. É, A constância foi muito importante, o planejamento. Esse ano eu investi muito em networking, eu fui muito em eventos presenciais, eu conheci novas pessoas, novos parceiros. Isso aí faz muita diferença, né, Jússi? Exatamente. Porque tem gente que se isola, né? Trabalha em casa e vira uma ilha. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Perfeito, perfeito, exatamente. É, E aquela coisa assim, isso é muito nítido, é a postura de uma cabeça de empresária de fato. é. E entender também que todo conhecimento ele te agrega. Eu vim da área da publicidade. Eu tenho relacionamentos da área da publicidade, eu tenho conhecimentos da área da publicidade. Tudo isso agrega no resultado final da empresa. E é Ai, muito louco desculpa, que deu uma no crise. começo você não nem pensava nisso, né? E Não, porque eu estava agora, tão doida para desvencilhar da área que eu trabalhava, que você quer romper com aquilo. E depois, quando assim, né, passa aquele turbilhão, as emoções assentam, e você tem maturidade, você entende que aquilo é um negócio, você começa a entender que você pode agregar conhecimento e não dividir o conhecimento. Isso é muito importante. e toda a área, toda a bagagem que a gente traz na nossa vida, ela com certeza ela vai refletir no nosso trabalho de alguma forma ou de outra. Sim, ela te serve lá na frente para alguma coisa, entendeu? A Exatamente. habilidade de comunicar, por exemplo, os relacionamentos que eu tinha, fornecedores que eu já conversava. Eu produzia, itens para entregar no país inteiro. Eu atendi uma empresa que era a maior construtora do ramo deles da América Latina. Então, pensa na rede de fornecedores e de clientes que eu tinha. E aí é muito legal. Agora, por exemplo, a gente fez a campanha da gelateria. Eu vi clientes meus que eram da área da publicidade indo lá provar e marcando.
e falando, sabe? É muito legal isso, assim. Você entender que você pode vir agregando as coisas, as pessoas, os conhecimentos. E Ju, uma coisa assim que eu sinto de você agora, me corrija se não for isso. Aham, Eu acho que também esse fato de você se sentir orgulhosa também é que você vê que você realmente está sendo reconhecida como uma profissional da confeitaria, sim, e não como aquela sim. mulherzinha que faz um doce ali na cozinha. Sim, é. E ter orgulho de falar da sua empresa, né? Eu tenho uma empresa de biscoitos decorados. Quando a pessoa me pergunta, eu não, eu faço biscoito, eu trabalho com biscoito. Eu trabalho de casa. Não, eu tenho uma empresa de biscoitos decorados. Eu já fiz trabalhos para as empresas X, Y, Z, eu faço festas de pessoas importantes, eu sou requisitada para estar em alguns eventos. Entender também a questão da autoconfiança é muito importante, né, Jússi? Muito. Exatamente. E hoje você está nesse lugar, Aham, é. Um né? ano atrás, quando a gente começou, por exemplo, a minha fala era completamente diferente. E outra coisa, o meio que você convive interfere muito. Quando a gente começou a conversar, eu tinha como é que é? 10 problemas para cada solução. Porque, né, eu tava desmotivada, não tava na vibe, como diz o outro. E quando você entende que o meio interfere, e aí você vê, por exemplo, né, a colmeia, você vê lá os colegas falando de faturamento, de ações, vamos Perde fazer o medo, isso. inclusive, de falar em dinheiro, né? Porque tem muita gente que tem vergonha de falar sobre dinheiro. Entender que mulher pode fazer dinheiro, mulher pode ser bem-sucedida, mulher pode estar onde ela quiser, ela pode frequentar o ambiente que ela quiser, a gente pode ser dono de um negócio, né? Gerir um negócio, produzir dinheiro, é muito legal isso. E muda a Hum. vida de outras pessoas também, né? Porque lá na frente você pode crescer. Quantas colegas lá da Colmeia tem loja, contrataram profissionais, ou tem um ateliê fechado para a rua, mas contratam outras mulheres, puxam outras pessoas para cima, isso é muito importante. E começaram também sozinhas, né? É. E hoje já está Mas impactando, entenderam onde elas podiam chegar e foram subindo e levando outras pessoas. Isso é muito legal. e você vai ser mais um. Amém, serei. Estamos caminhando para isso, subindo um degrau de cada vez. Ju, para finalizar, que recado você deixaria para outras confeiteiras que ainda têm dúvida se devem dar um próximo passo, se devem investir numa mentoria de negócios? O que que você diria para essas mulheres? Estudem, se desenvolvam. A parte mais fácil do negócio é produzir aquilo que a gente ama. Isso aí a gente já domina. Produzir o bolo, o biscoito, o que seja que você trabalhe. A parte mais difícil é a parte do negócio, que é o que a gente não tem experiência ainda. É gerir um negócio, entender de faturamento, entender de precificação, administrar, ter um grupo forte ao seu lado ali que te ajuda com outros desafios, né? Isso aí diminui tanto o caminho, né? E você vê um que já tá lá na frente, que ele já subiu aquele degrau, te fala, ó, calça um sapato porque ele tem prego. É mais fácil você for de calçado do que você for descalço. Então você aprende muito na questão do grupo, te agrega muito, e investir em conhecimento. Conhecimento, assim, te abre portas para tudo. Isso aí. Outros conhecimentos que não são aqueles que a gente já tem, né? Não é só a parte prática. A parte teórica, quando você vai fazer sozinho, é muito difícil. Então, ter alguém que te ajuda nisso aí é fundamental. Você conseguir projetar um crescimento, senão você acha que eternamente você tem que ficar naquele patamar que você está ali. Não tem. Vai mudando aos poucos, mas você tem que ter inteligência emocional e conhecimento para poder fazer isso. É isso aí, Ju. Ju, olha, eu te agradeço muito pelo teu tempo, por compartilhar com essa história, que eu tenho certeza absoluta que isso vai inspirar outras mulheres, outras confeiteiras a entenderem que a jornada delas também pode ser transformada, mesmo que hoje esteja uma bagunça, mesmo que hoje esteja desordenada, mesmo que esteja em transição de carreira, mas é possível ter um negócio, mesmo que comece em casa, com um faturamento legal e que, com toda certeza, é esse o objetivo de realizar os sonhos seus e da sua família, né? E a Sim, ideia é o quê? Que a gente continue juntas aí crescendo cada vez mais e que venha 2025 com novas metas, isso. novos, Desafios. A exatamente. gente quer continuar crescendo. Sempre pode crescer e melhorar alguma coisa. Então, vamos embora para novos desafios. Então é isso. Muito obrigada, Ju. Imagina, Josi.